Olá, pessoal! Boa tarde, uma excelente tarde de quinta-feira aí para nós, para a gente começar aí a nossa 12ª live Tira Dúvidas. Tem 12 semanas que nós estamos juntos aqui. A gente começou na metade de janeiro e aí já estamos voltando aqui agora, né? Já tem 12 semanas que a gente faz essa live de quinta-feira para poder tirar as dúvidas, fazer um bate-papo bem legal sobre concursos públicos. Deixa eu colocar o tema aqui para o pessoal que estiver no Facebook e no YouTube. Só um momentinho. Quem for chegando aí vai me falando um oi. Deixa eu achar ele aqui, onde que eu coloquei o tema. Quem for chegando aí vai me dando um oi. Olá, Regina, tudo bem? Boa tarde. Pessoal, ó, essas lives de quinta-feira, elas é bem informal mesmo, tá? Elas não têm um tema específico, né? Eu tô sempre aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então, eu recebo muitas perguntas via Messenger, inbox, caixinhas de perguntas nos stories. E aí eu venho para cá para poder responder essas dúvidas de vocês. Né? Antes eu estava respondia um a um, às vezes eu ainda faço isso quando dá tempo, mas eu percebi que muitas dúvidas, elas eram parecidas. Né? As pessoas, boa tarde, João, tudo bem? Ai, que ótimo, fico muito feliz, viu? Espero que você esteja gostando, que esteja te ajudando aí, tá bom? E aí, o que acontece? Quando eu comecei esse projeto, né, lá em finalzinho de agosto de 2020, eu vou ficar olhando um pouquinho para cá e um pouquinho para cá, porque eu estou transmitindo pelo Facebook, YouTube e Instagram, tá? E hoje eu não consegui colocar o meu celular de uma forma que ficasse no mesmo nível da minha câmera. Então, eu vou olhar um pouquinho para a câmera do celular e um pouquinho para a câmera do notebook. E aí, quando eu comecei esse projeto, lá no finalzinho de agosto, início de setembro, as pessoas entravam em contato comigo para tirar as dúvidas, né, sobre concursos públicos, como estudar, como focar, como escolher uma área, como escolher um material. E eu vou respondendo, né, individualmente à medida que eu consigo, mas eu comecei a perceber que muitas dessas dúvidas, elas eram iguais, né? As pessoas tinham basicamente as mesmas dúvidas. E aí, por isso, eu resolvi, quando eu comecei a fazer as lives, as aulas ao vivo, eu falei, eu vou deixar uma vez na semana, né? Eu vou fazer a live de segunda-feira, que é sempre um tema específico para vocês, né? Essa segunda que passou agora. A gente falou sobre como fazer uma sessão de estudos, como potencializar aí a sua sessão de estudos, tirar o máximo proveito do tempo que você tem para poder estudar, né? E toda segunda-feira eu tenho um tema específico, a aula. E na quinta-feira, não. Na quinta-feira, a gente faz esse bate-papo ao vivo, de uma forma bem informal, onde eu vou respondendo os questionamentos de vocês, tá certo? Então, quem tiver dúvida aí, vai me mandando. Quem tiver pelo Instagram, boa tarde, Maiara, tudo bem? Quem estiver me acompanhando também pelo Facebook, pelo YouTube, vai me mandando as perguntas de vocês. E eu vou aproveitando também para responder as perguntas que eu tenho aqui, que eu vou anotando numa listinha, tá bom? Essa primeira pergunta que eu vou responder é uma pergunta muito boa, que eu recebi. Não consegui, assim, eu tentei ao máximo esclarecer a pessoa, mas é claro que a gente tem ali muitas particularidades envolvidas, tá bom? Vou fazer para vocês, porque pode estar acontecendo também. E foi uma pergunta assim, ó, eu já estudo para concursos há uns 5 anos, e eu já fiz mais de 10 provas, mas não consigo passar, estou a ponto de desistir, me ajuda, por favor. Então, quando eu recebi essa pergunta, é claro que assim, né, gente? Concurso público, a gente faz até passar, tá? Não tem como saber quando que você vai ser aprovado, porque isso depende de N fatores. Mas a pessoa que está estudando há 5 anos e que já fez 10 provas, a gente acende uma luz amarela ali, porque a gente precisa ver o que é isso, né? A gente precisa tentar sempre, isso é muito importante, mas precisa reavaliar cada vez que não dá certo, tá? Ficar tentando sempre do mesmo jeito, tipo, já fiz 10 provas, já fui reprovada em 10 provas, mas será que essa pessoa continua estudando da mesma forma que ela estudava quando ela prestou a primeira prova? Né? Ou será que ela foi mudando alguma coisa durante esse caminho? Será que ela mudou de área, né? Estava tentando para uma coisa, depois tentou para outra. Então, assim, são muitas variáveis
que estão envolvidas aqui, né? E aí, quando você coloca uma pergunta dessa lá na minha caixinha do Stories, eu não consigo ter acesso a todo o seu histórico para poder te ajudar, assim, de uma forma que seja pontual, assim, que seja mesmo na ferida, né? Porque eu não sei de tudo que aconteceu. Então, eu vou colocar aqui algumas suposições que eu acho que pode estar impactando aí. A primeira delas, né, é tipo, é um concurso aí de mega alto nível. Tipo, a pessoa está estudando, sei lá, para magistratura. E aí, 5 anos não é um tempo tão grande assim, né, para poder estudar para um concurso que é tão alto nível dessa forma. Então, pode ser que ela esteja só mesmo construindo aí, né, o seu passo a passo, a sua caminhada, a sua jornada, e vai colher os frutos mais cedo ou mais tarde. Agora, se não for esse o caso, né? Se for ou um concurso de nível médio, ou mesmo um concurso de nível superior, tá? 5 anos já é um tempo grande, né? É um tempo que a gente já começa a ficar meio preocupado. Ninguém quer ficar estudando 5 anos para concurso, né, gente? Pelo amor de Deus. Igual tem esses cursinhos aí vendendo assinatura vitalícia. Eu falo, meu Deus, por que a pessoa vai fazer assinatura vitalícia, né? Quem que quer ficar estudando a vida inteira para concurso público? Pelo amor de Deus, né? Você quer estudar, passar e ir viver sua vida e curtir sua vida, curtir o seu cargo, as coisas que ele vai te proporcionar. Né? Ninguém quer ficar a vida inteira estudando para concurso. E aí, a gente precisa o quê? Avaliar outras coisas. Será que essa pessoa, ela estuda há 5 anos, mas ela está estudando há 5 anos ininterruptos? Ou ela estuda e para? Estuda e para. Estuda e para. Né? Tem muita gente que é assim. Por exemplo, eu fiz 4 concursos, né? Todos ligados ali à minha área de formação, e eu fui reprovada nos 4. E o primeiro desses concursos que eu fiz foi ali para os idos de 2017, eu acho, alguma coisa assim, tá? 2007, 2017 não, 2007, tá? E aí eu fiz um concurso em 2007, aí eu fui lá, fiz outro, sei lá, em 2009, e aí depois fiz mais um em 2010, ou seja, eles foram concursos pontuais, né? Mas eu não fiquei estudando para concurso durante todo esse tempo, muito pelo contrário, né? Era publicado um edital, eu estudava para o concurso, fazia a prova, não passava, parava de estudar. Aí só ia estudar de novo quando era publicado um novo edital para concurso. Aí eu estudava mais um pouquinho, fazia a prova, não passava, parava de estudar de novo, né? Então, se esse é o caso, a pessoa não está estudando há 5 anos, né? Ela tenta concurso há 5 anos, mas ela não está estudando há 5 anos. Então, é uma das outras coisas também que a gente precisa avaliar. Estudar só depois que é publicado o edital é pedir para fracassar, tá? É uma chance muito grande de dar errado. Pode dar certo? Pode. Às vezes dá, mas é muito difícil, tá bom? É muito difícil. A preparação para concursos públicos, ela é uma preparação o quê? Olá, tudo bem? Ela é uma preparação o quê? De médio, de longo prazo. Se você espera o seu edital, ele ser publicado para começar a estudar, não vai rolar, tá? Não vai dar. Agora, não, é uma pessoa que está mesmo estudando há 5 anos, né? Lógico que durante esse prazo a gente tem os altos e baixos, tá, gente? Não achem que a preparação de vocês vai ser linear. Tipo, comecei a estudar hoje 4 horas todos os dias e vou ficar assim até eu ser aprovada. Não vai, tá? Tem momentos que você vai conseguir dar uma deslanchada e vai estudar um pouco mais. Tem momentos que você vai estar muito deprimida, vai estar soberbada de coisa, vai estar tudo difícil. E aí, se você conseguir, pelo menos, se manter revisando nesses momentos, já é uma grande coisa, tá? Já tá muito, muito bom. Por quê? Porque a vida da gente, ela é feita de altos e baixos, né? E isso também vai se refletir na preparação para concursos públicos. Boa tarde, Fabiana, tudo bem? Então, o que acontece? É importante entender qual é a situação, qual é o quadro ali, tá? Uma das coisas também que eu vejo muito, quando as pessoas falam que estão estudando há muito tempo, às vezes não estar focado em uma área, tá? Isso também acontece. Por exemplo, a pessoa está estudando há 5 anos para concurso, mas aí saiu um concurso de tribunal, ela foi lá, estudou e prestou de tribunal. Aí depois saiu um concurso da área policial, ela foi lá, estudou e prestou o concurso da área policial. Aí saiu o IBGE, ela foi lá, estudou e prestou IBGE. Então, ela está estudando há 5 anos, mas cada vez ela está focando em uma área. E aí também não funciona, tá? Porque por mais que as áreas, elas tenham algumas disciplinas que sejam comuns, por exemplo, constitucional, administrativo, português, raciocínio lógico, são matérias que são comuns à grande maioria das áreas, né? Só que a forma de cobrança dessas questões, gente, é muito diferente. Se você pega uma prova de direito constitucional para a área fiscal e uma prova de direito constitucional para a área policial, você vai ver que os pontos que são mais explorados são muito diferentes.
Então, não significa que porque você já está estudando direito constitucional, você vai se sair bem em todas as provas que você fizer de direito constitucional. Não funciona assim. Então, é muito importante focar em uma área, tá? Não foquem em um concurso único, porque isso é muito perigoso. A chance de vocês ficarem estudando e o concurso não sair, e o órgão, sei lá, ser terceirizado, né? Tipo, dar alguma coisa errada ali, é muito grande, aí vocês perderam tempo, perderam energia, investimento de dinheiro, né? Então, assim, é importante focar em uma área, tá certo? Mas não fica fazendo para todas as áreas que aparecem, tá? Publicou um edital desse, veio uma fofoca aí que vai sair concurso para a área fiscal, vou começar a estudar para a área fiscal. Ah, mas aí começou depois, na área fiscal não vai sair na área policial. Aí eu vou lá e estudo para a área policial. Não dá certo, tá bom? Deixa eu ver a pergunta do João aqui, ó. Estudar para concurso previsto, sem edital publicado. A senhora recomenda ir tentando fechar o edital previsto e fazer o estudo reverso quando sair? Peraí, João. O estudo reverso não tem nada a ver com o edital estar ou não publicado, tá? O estudo reverso é só uma forma de você iniciar os estudos, e aí de qualquer disciplina, tá certo? Sempre você vai começar um tópico fazendo o estudo reverso, tá bom? O que é o estudo reverso? É quando você vai lá pegar o seu PDF. Por exemplo, vou começar a estudar hoje a aula 2 de Direito Constitucional. O que eu faço? Eu vou lá no final do meu PDF, onde tem os exercícios comentados, tá bom? Leio lá 20, 30 questões, tento resolver se eu já tiver alguma bagagem, se não tiver, eu só leio a questão e leio o comentário, e aí depois eu vou estudar a teoria. Isso que é o estudo reverso, tá bom? Não tem nada a ver com o edital estar ou não previsto, não tem nada a ver isso. O estudo reverso é só uma forma de você aprender como que aquele assunto é cobrado no seu concurso, tá? De você fazer um estudo mais direcionado, dando atenção àqueles pontos que são mais relevantes. Agora, estudar antes de publicar o edital, isso é fundamental, tá, gente? Eu não sei se vocês já repararam, mas os editais de concursos públicos, eles são cada vez maiores, né? As bancas, elas estão perdendo a noção ali, né? No meu concurso para o Fisco Estadual aqui de São Paulo, lá em 2013, quando eu fiz a prova, já foram 20 disciplinas. Eu acho que agora, se for sair, já vai ser umas 25, assim, porque o povo inventa demais, né? Os editais são muito grandes, mesmo para concursos de nível médio. Então, você precisa estudar antes, tá bom? Boa tarde, Claudinei, tudo bem? E aí, o que acontece? Boa tarde, Mari, Frank. E aí, o que acontece? É importante você começar a estudar com antecedência, tá? Sem estar aí com expectativa de edital ser publicado. Esse ano é um bom ano, né? Porque a gente sabe que muito concurso vai sair, mas está aí nessa pendência, porque a gente está vivendo uma pandemia, não tem como realizar nenhuma prova. Então, mesmo os concursos que já eram para ter sido realizados, estão suspensos em função disso, né? Então, a gente sabe que vai sair muita coisa depois que isso tudo passar, mas ainda vai ter um tempo até a realização dessas provas, tá bom? Olá, Isabela, tudo bem? Então, o que acontece? Pra gente... Boa tarde, Juan. Para a gente começar a estudar, a gente sempre leva em consideração o último edital, tá certo? Os cursinhos, eles costumam fazer algumas análises do que eles acham que vai mudar, o que eles acham que pode... eu acho que vai sair essa matéria e vai entrar essa, né? Normalmente eles fazem essas especulações com base em outros concursos da mesma área, tá? Só que o importante, assim, se você está começando a estudar agora, se você nem fechou o edital, primeiro fechar o edital, tá bom? Primeira coisa é fechar o edital anterior do concurso. Depois, aí você começa a pensar nas novidades, nas matérias que podem ser cobradas depois que você já tiver feito o arroz com feijão. Não pensa nisso agora, tipo, vou começar a estudar, sei lá, eu tô estudando para a área policial, né, vocês sabem. E aí vou começar a estudar criminalística lá, alguma outra matéria assim. Se eu não fiz nem direito penal e processo penal, não dá, entendeu? Tipo, vamos fazer primeiro o que é o certo, que com certeza vai cair na sua prova. Depois que você fizer isso, aí sim a gente começa a especular quais as outras matérias que vão vir. E aí, quando o edital é publicado, todo edital traz novidade, tá, gente? Sempre, é muito, muito difícil um edital vir, assim, 100% igual o edital anterior. É muito difícil, tá certo? E aí, o que acontece? Quando é publicado o edital, normalmente você tem ali 2, 3 meses até a data da prova.
Esse tempo é o quê? É para você fazer a revisão, a última revisão, treinar mais questões e aprender, né, essas novidades que surgem, tá? Uma outra matéria, um outro tópico que mudou, tá certo? É esse tempo que dá. Para começar do zero não dá, tá bom? Não dá tempo. Deixa eu ver uma pergunta aqui da Regina, ó. E quando está em dúvida entre fiscal e controle? Pois é, Regina, olha só, escolher uma área não é uma coisa fácil, né, gente? É uma decisão muito pessoal e que você precisa levar em consideração vários fatores, tá? É importante que você leve em consideração, principalmente, tá? A função que você vai exercer no órgão, afinal de contas, eu gosto sempre de deixar muito claro que concurso público, gente, nada mais é do que um processo seletivo, né? Se você for aprovado, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar naquele órgão público, né? Aí imagina só, eu detesto sangue, morro de medo de bandido, vou lá e faço um concurso para a área policial porque paga bem, não vai dar certo. Pode até ser que eu seja alocada para uma área interna? Pode, né? Mas ninguém tem obrigação de me alocar numa área interna porque eu não quero pegar uma arma, né? Até porque vai ter o curso de formação lá e eu vou ter que fazer isso, tá certo? Mesmo que depois eu não faça isso no dia a dia, mas na hora lá eu vou ter que fazer. Então a gente precisa ver quais são as atividades compatíveis com o nosso perfil, com o que a gente gosta de trabalhar, com o que a gente gosta de fazer, tá bom? Isso eu acho que é a coisa mais importante. É você ver a natureza da atividade, né, que você vai prestar caso você seja aprovado naquele concurso. E aí, depois disso, tem uma série de outros fatores que a gente precisa observar que são muito importantes também, tá? Por exemplo, a remuneração. A remuneração é importante, afinal de contas, você tá empregando ali tempo, energia, dinheiro, né? Você está abrindo mão ali de muitos projetos da sua vida, buscando o quê? Buscando melhor salário, sim, tá? Ninguém vai ser hipócrita que te falar, eu tô buscando só realização profissional. Não, tô buscando realização profissional, tô buscando estabilidade, tô buscando um bom salário, tô buscando poder contribuir com a sociedade com o meu trabalho. Mas a remuneração, claro que é muito importante, né? A carreira pública paga normalmente muito melhor do que a iniciativa privada. Então, é importante avaliar essa questão da remuneração. Isso foi uma coisa que pesou muito para mim quando eu fui escolher a área fiscal, tá certo? Isso foi uma coisa que pesou demais. Eu não queria trocar 6 por meia dúzia. Eu poderia, tipo assim, já que eu sou farmacêutico, então eu vou prestar concurso para vigilância sanitária municipal, tá? Eu era trocar 6 por meia dúzia. A única coisa que eu ia ganhar ali a mais era uma estabilidade, tá? Mas o salário era basicamente o mesmo que eu já ganhava. Eu não queria isso. Então, assim, precisa avaliar essa questão, precisa avaliar a questão da lotação, gente. É muito complicada essa questão da lotação, tá? Eu conheço algumas pessoas que acabaram ficando doentes em função de lotação, tá? Porque ficaram muito longe da família, porque foram para uma cidade muito longe, né, da onde elas moravam, muito pequena, uma cidade muito diferente, era difícil para ir em casa. Conheço pessoas que chegaram a desistir do cargo em função da lotação. Então, assim, quando a gente está estudando para concurso, a gente meio que pensa assim, onde eu passar, eu vou, né? Se me mandar aonde eu passar, aonde eu conseguir ser aprovada, eu vou. Só que você precisa pensar que talvez você fique um bom tempo naquele lugar, principalmente se for um concurso municipal ou um concurso estadual, né? Aí fica mais difícil ainda de conseguir ali se locomover, de conseguir mudar dali. Então é importante avaliar isso, né? Se você é casado, se tem filhos, ou às vezes seus pais já são de idade. Então, pensar nessa coisa assim, será que eu imagino passar o resto da minha vida nesse lugar, né? Quando eu comecei a estudar para a área fiscal, o meu foco era a Receita Federal. E eu sabia que não tinha vaga para Juiz de Fora, embora, claro, né, eu sonhasse um dia voltar para Juiz de Fora, mas eu sabia que não tinha vaga, tá? E eu sabia que muitas das vagas eram lugares muito distantes da onde eu morava, né? Tipo, era lá no Amazonas, era lá em Pacaraima, né? Tipo assim, eram bem distantes, assim, era em Foz do Iguaçu, enfim, eram bem distantes. E nessa época eu já era casada, e meu marido sempre falou para mim, eu vou onde você for, passa e a gente vai embora. Então eu sabia que por ele não teria problema. Mas hoje, né, assim, avaliando mais friamente, eu acho que se eu passasse e fosse para um lugar desses, eu teria problema, assim, né, não meu marido, mas eu teria problema de ficar tão longe, tão distante, assim, da minha família. Porque quando eu vim para Araçatuba, aqui onde eu moro, no interior de São Paulo, dá mais ou menos uns 1.200 quilômetros de Juiz de Fora. Eu já morava no estado de São Paulo, mas eu morava em São José dos Campos, que era bem mais perto, né? Dava ali umas 5 horas, mais ou menos, de viagem, uns 600 quilômetros, mais ou menos.
E quando eu vim para Araçatuba, eu senti muito, né? Os meus primeiros meses aqui foram muito difíceis, até porque eu cheguei em Araçatuba em março, e em maio eu fiquei grávida, era meu primeiro filho, eu queria estar perto da minha família. Então, isso pesou muito. O meu primeiro ano aqui em Araçatuba foi um ano muito complicado, foi um ano muito difícil até eu me adaptar. Em momento nenhum eu pensei em desistir, porque era a profissão que eu queria, era tudo que eu queria, mas foi um ano difícil, né? Isso eu estava com meu marido, imagina quem vai sozinho. Então, a questão da lotação é muito importante, né? Precisa se avaliar isso, tá bom? Então, assim, Regina, o que mais vai pesar aí, né, que você tem que pensar é como que a Regina, né, se enxerga daqui a 10 anos. Se ela estiver trabalhando na área de controle ou se ela estiver trabalhando na área fiscal, tá certo? Isso é muito importante que você avalie. E é claro, né, gente, uma outra coisa que chamou muito a minha atenção na área fiscal era que tinham concursos periódicos, né? O concurso da Receita Federal, ele demora um pouco para acontecer, né? Basta ver que o último foi em 2014, mas a gente está sempre tendo, eu acho que desde 2011, que eu comecei a focar na área fiscal, eu não me lembro de ter tido um único ano que não teve pelo menos um concurso para a área fiscal, seja fisco municipal, seja fisco estadual. E os salários também desses fiscos são muito bons, tá certo? Então, assim, para mim foi tudo isso aí que pesou na minha decisão, tá certo? Mas é uma coisa muito pessoal de cada um, né? Vocês precisam avaliar isso, mas precisam avaliar isso friamente, tá bom? O Juan colocou aqui, ó. Fazer concurso da sua área ou só quando estiver bem preparado e como saber se estou bem preparado. Juan, você nunca vai estar preparado, tá? Coloque isso na sua cabeça. Você nunca vai se sentir preparado. Gente, isso é ilusão, tá? Eu já falei para vocês que eu fui aprovada em 5 concursos, né? Nenhum dos 5 eu consegui fechar o edital. Tá? Então, se eu estivesse esperando estar preparada, eu acho que talvez eu nunca estivesse, tá bom? A gente nunca acha que está preparado. Se você fechar o edital uma vez, você vai querer fechar uma segunda vez, tá? Aí vai começar a pensar, ai, mas vai cair essa disciplina aqui, ai, mas o meu índice está em 70 aqui, eu preciso melhorar. A gente nunca acha, tá? Nunca acha. O negócio é o seguinte, saiu o concurso para sua área, vai lá e faz, tá? É claro, gente, que tem a questão financeira aí, né? Por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, aí estou estudando para a área policial. Saiu um concurso lá em Alagoas, aí eu vou lá e faço. Aí depois saiu lá no Amazonas, eu vou lá e faço. Gente, começa a ficar um pouco pesado aí pela questão financeira. Mas se o financeiro não for um problema para você, faça todos que saírem da sua área, tá? Por 2 motivos. Primeiro, gente, porque o que você aprende quando você faz uma prova, simulado nenhum vai te dar, tá? Nenhum. Você pode fazer 50 simulados na sua casa, não tem o mesmo poder ali de te ensinar, tá? Do que você fazer uma prova. Porque treino é treino e jogo é jogo, tá? E é na hora do jogo ali que você vai ver aonde tá pegando, que você vai ver como que é a sua reação, como que você fica nervoso, como que a hora passa, se você não conseguiu, como que você foi lá e marcou o gabarito errado. Então, essas provas que a gente faz, elas são muito importantes, tá? Então, essa é a primeira coisa. Você aprende muito, mesmo quando você reprova em um concurso público. Principalmente se você souber avaliar isso, tá? Se no final da prova você for lá, ver o que você acertou, ver o que você errou, ver o que você errou de bobeira, porque estava desconcentrado, porque estava nervoso, as questões que você não conseguiu marcar, porque não controlou bem o tempo de prova, questão que você perdeu porque marcou o gabarito errado, porque foi lá e quis marcar toda a caneta. Então, isso é muito importante, tá? Faça o máximo que a sua situação financeira te permitir. Agora, outra coisa, né, um efeito colateral aí disso é que você pode passar, tá? Ninguém sabe qual que é a sua hora, né? Só Deus é que sabe qual que chegou a sua hora. Quando foi em 2012 foi um ano muito bom para concursos da área fiscal, tá? Assim como eu acho que vai ser 2021, se a gente conseguir aí superar essa questão da pandemia. Então, em 2012, a gente teve, ISS São Paulo, ISS BH, ISS São José dos Campos, Receita Federal, analista e auditor, e ainda tivemos uma autorização para o ICMS São Paulo. Boa tarde, Eliandra, tudo bem? E aí, o que acontece, né? Eram muitos concursos, tá? E eu sabia que eu ainda não estava pronta, que eu ainda não estava preparada, afinal de contas, assim, eu estava estudando para a área fiscal e ia fazer um ano ainda, tá? O primeiro concurso que eu passei para a área fiscal, eu tinha 10 meses que eu estava estudando. Então, claro que eu não me sentia preparada, eu não tinha terminado o edital ainda, gente, imagina só. E aí eu fiz o ISS-BH, e aí até fui bem e tal, mas cometi umas gafes, né? Marquei gabarito errado, enfim. E aí depois eu não fui fazer ISS São Paulo, tá? Porque eu achei que não ia dar para mim.
e aí acabei não indo fazer, e quase não fui fazer o ISS São José dos Campos também, porque estava meio apertada de grana, e aí já tinha ido mais ou menos no ISS BH, achava que não ia dar para passar. Falei, eu acho que ainda não dá, eu vou esperar mais um pouco, vou estudar mais. Meu marido falou, não, vai fazer sim, já fez inscrição, já gastou dinheiro, já chega lá de São Paulo que gastou dinheiro também, não foi fazer, vai lá fazer sim esse do ISS São José dos Campos. E aí eu fui sozinha e tal, e fiz a prova e passei em 9º lugar, e assumi e exerci por quase 2 anos o cargo. Então a gente nunca sabe, pode ser que aquele ali seja o seu dia, sabe? Eu não tinha fechado o edital, mas dei sorte de cair na prova as coisas que eu tinha estudado, e dei sorte de ser um tema legal de redação que eu já tinha treinado. Então, a minha nota na redação fez deslanchar a minha classificação lá em São José dos Campos. A minha aprovação foi muito em função da minha nota de redação, né? E aí, assim, a gente não sabe, entendeu? A verdade é que você não sabe. Então, assim, se a parte financeira não for o empecilho para você, faça todos os concursos que surgirem da sua área. Da sua área, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não vai sair prestando concurso para tudo quanto é área aí, não. Da sua área, tá? Agora, se tem a questão financeira, aí escolhe o que você vai prestar ou não, mas não fica pensando nesse negócio de não estar preparado. Sabe? Ninguém acha que está preparado. Se eu perguntar para a menina que me mandou a pergunta, que estudar 5 anos, ela vai falar que não está preparada. Tá? Ninguém está. Em todos os concursos que eu fiz, se alguém perguntasse assim para mim, você queria mais um mês para estudar? Eu queria era mais 6 meses, tá? Mais 6 meses, assim. Eu aposto que todo mundo que está estudando aí para PRF, para PF, tipo, o pessoal fica falando, é porque vai ser adiado, que não sei o quê, mas eu duvido que não está morrendo de felicidade porque vai ter mais tempo para estudar. Tá? A gente é assim, a gente nunca acha que está pronto, mas tem que ir lá e fazer, tá bom? Regina, os concursos da área fiscal, eles costumam ter mais vagas do que da área de controle, né? Já começando ali pela Receita Federal e pelo TCU, né? Que são ali os equivalentes. E TCU costuma vir com poucas vagas, até porque eles dividem ali um pouco, né, por área de formação, então já vem com menos vagas do que a Receita. E depois nos fiscos também, porque você não tem Tribunal de Contas nos municípios, né? Tem São Paulo e no Rio só, mas nos outros municípios você não tem Tribunal de Contas, e você tem fisco nos municípios. Então já aumenta muito por isso daí, tá certo? Então, em termos de vagas, a área fiscal ganha. Mas não é só isso que você tem que levar em consideração, né? Na verdade, esse é só um dos critérios. Eu acho que o mais importante mesmo é você pensar assim, como eu me imagino trabalhando ali num órgão dali a 10 anos. Então, assim, tenta pegar ali e ver como é que é o dia a dia dos trabalhos, tanto dos órgãos de controle quanto dos órgãos da área fiscal, tá bom? Isso é importante. E aí o Juan colocou, já falei para a patroa que se passar na PRF eu vou sair do Rio para o Mato Grosso e pronto. E aí, pois é assim mesmo, vai morar aqui perto de mim, tá bom? Eu estou bem próximo da divisa com o Mato Grosso do Sul, tá? Araçatuba fica mais próximo de Campo Grande do que de São Paulo. Então a gente está bem próximo aqui da divisa com Campo Grande. Aí, assim, tem que já pensar nisso mesmo, tá? Porque já tem que realizar isso, que se passar, vai mudar e vamos embora, né? Vida que segue, tá bom? Pessoal, vai mandando perguntas aí. Deixa eu ver se eu perdi a pergunta de alguém aqui, porque eu me empolguei aqui falando. Deixa eu ver. Se tiverem perguntas, vai mandando aí, viu? Não sei, alguma novidade da Cefaz Sergipe, não sei, tá? Na verdade, o que acontece? Os concursos, gente, eles estão todos meio que em stand-by, né? Afinal de contas, mesmo aqueles que já estavam com banca definida, igual lá o Cefaz Espírito Santo, aqueles que estavam sendo já muito aguardados, né? ISS-BH, Cefaz Ceará, Cefaz Alagoas, eles vão dar uma parada agora, porque ninguém sabe como que vai ficar a situação do país, né? Vocês veem que até, tipo, o PRF, PF, que estava aí com a prova, batendo na porta, não vai conseguir fazer a prova. Então, assim, esse ano, eu acho que para ser um ano muito bom, um ano de retomada dos concursos públicos, desde que a gente consiga, né, solucionar essa crise de saúde pública e essa crise econômica que a gente está, tá certo? Então, assim, não tem nenhuma novidade, assim, a única coisa que eu acho, e aí achismo mesmo, tá? Assim, uma opinião muito, muito particular, tá bom? Minha, que é o quê? As pessoas me perguntam sobre concurso da Receita Federal, eu já vi vários cursinhos falando, porque a Receita fez uma solicitação e pediu isso, pediu aquilo. Eu, Juliana, assim, a minha opinião, sem saber de nada, nenhuma fonte,
eu não acredito, tá, em concurso para Receita Federal nesse governo. Eu não sinto que é um órgão bem visto pelo atual governo. Então, eu acho que concurso para Receita Federal, nesses próximos 2 anos, eu não acredito. Se sair, é uma coisa que vai me surpreender muito, tá? Mas eu acredito que venham muitos concursos aí para fiscos estaduais e municipais, porque aí são independentes aí do governo federal, né? Depende só dos governos ali estaduais e municipais. Mas é uma opinião minha. Pode ser que amanhã saia uma autorização para a Receita Federal, tá? Mas vai me deixar de queixo caído, porque eu realmente não espero. Eu acho que nesse concurso, nesse governo não sai, tá bom? Concurso para a área de educação, aí, Eliandra, você me apertou, tá? Porque, assim, o que acontece, gente? Não é muito o meu foco, né? Assim, as técnicas de estudo, as estratégias de estudo, elas são iguais para todas as áreas, não tem o que mexer, tá? Estudar, fazer muitas questões, fazer estudo reverso, fazer uma sessão de estudos de qualidade, fazer revisões periódicas. Isso daí, não importa a área que você estiver tentando, tá? Isso aí vai ser aplicável. Agora, imagina, a gente tem milhões de áreas, né, aí disponíveis para vocês tentarem. Eu não consigo acompanhar aí as notícias de todas as áreas, principalmente a área de educação, que é uma coisa muito pulverizada, né? Uma coisa muito grande. Educação e saúde são 2 áreas muito grandes. Então, assim, com certeza tem algum lugar aí que está fazendo concurso para educação, tá certo? Com certeza tem. Educação e saúde são 2 áreas muito grandes que estão sempre tendo concurso. Agora, concurso grande aí para a área de educação, eu não sei, tá? Dá uma olhada, se inscreve naquelas newsletters lá dos cursinhos, tá? Isso é importante, porque eles estão sempre mandando, apesar de cursinho ter uma opinião meio enviesada, né? Porque é claro que ele quer te vender o pacote, então ele tá sempre falando que tá sendo esperado, tá sendo aguardado, vai sair mês que vem, né? Mas eles têm algumas informações assim que podem te ajudar. E também, claro, né, gente, PCI concursos é uma coisa que vocês têm que olhar todo dia, tá? Todo dia tem que olhar o PCI concursos para ver se não foi publicado ali algum concurso da sua área, tá bom? Principalmente aí a Eliandra, que é a área de educação, esses concursos de educação, principalmente se forem de prefeituras menores, os grandes cursinhos, eles costumam não divulgar, né? Porque não dá, gente, é muito, imagina só. Não dá para sair divulgando tudo que acontece. Então, assim, é importante que você fique focado ali, tá? Entra lá na PCI Concursos, 5 minutinhos que você olhar ali todos os dias para saber o que está acontecendo, o que está sendo movimentado, tá bom? Quais as disciplinas preliminares para focar nos concursos da área fiscal? Olha só, a área fiscal é uma área meio sui generis, né? Assim, porque ela cobra muitas disciplinas, né? Normalmente vem ali na Receita em torno de 15, nos fiscos estaduais um pouco mais, né? Só que o que acontece? O peso grande, tá? O peso grande da área fiscal, ela fica concentrada em contabilidade, auditoria, direito tributário, tá? Essas daí são os carros-chefes da área fiscal. E português, se você tiver muita dificuldade, costuma ter um peso bom também, tá? Mas o carro-chefe mesmo é direito tributário, contabilidade e auditoria. Então, assim, a primeira coisa, você precisa colocar essas disciplinas no seu ciclo de estudos, tá? O ciclo básico da área fiscal tem que ter contabilidade, auditoria e direito tributário. Eu colocaria também direito constitucional, por quê? É quase impossível, a menos que você já seja formado em direito, mas se não for o caso, é quase impossível você estudar direito tributário ou qualquer outro ramo de direito sem ter uma noção de direito constitucional. Direito constitucional, gente, ele é mais ou menos assim, é o que manda ali, né? Tipo, tudo deve o quê? Tudo tem que respeitar o que está escrito na Constituição. Então, direito constitucional é o primeiro que você tem que começar a estudar, tá bom? Dá para estudar junto com o tributário? Dá. Mas estudar tributário sem estudar constitucional não dá certo, tá bom? Então, eu colocaria ali administrativo, constitucional, direito tributário, contabilidade, português e raciocínio lógico. A auditoria é muito importante, mas 7 disciplinas para começar fica um pouco pesado. A auditoria não é tão grande assim. E a auditoria é bom quando você já tem alguma bagagem de contabilidade, tá? Porque são matérias relacionadas. Não dá para estudar auditoria sem ter visto ali as partes fundamentais de contabilidade. Então, eu colocaria português, raciocínio lógico. E aí, raciocínio lógico, gente,
por favor, não precisa segregar, tipo, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico. Uma sessão de estudo para cada uma. Não, engloba tudo como raciocínio lógico, tá bom? Ou coloca assim, exatas, para ficar mais fácil. E aí você começa o quê? Começa uma matéria, tipo, eu vou começar por raciocínio lógico. Começa, à medida que você terminar raciocínio lógico, entra matemática financeira, depois entra estatística. Por quê? Porque essas matérias, gente, elas têm um peso muito pequeno na área fiscal, tá? Não precisa de deixar um horário determinado para cada uma delas, porque senão você acaba gastando muitas horas da sua sessão de estudos estudando para um bloco de disciplinas que tem um peso pequeno. Normalmente elas vêm agrupadas, elas vêm no mesmo bloco e com um peso pequeno, tá? Eu nunca vi questão da área fiscal, prova de área fiscal, com mais de 10 questões desse grupo. Nunca vi, tá? Se alguém souber de alguma aí, me fala, mas eu nunca vi. Normalmente são 10 questões dessas 3 matérias juntas. Então, não precisa... a Regina acabou de falar, matemática, já coloca na primeira fase, matemática vai entrar junto com o raciocínio lógico, tá? Você vai colocar assim, exatas. E aí você faz um quadro só, como se fosse uma disciplina única, e aí você começa pela que você gosta mais, pode ser ou raciocínio lógico, ou matemática financeira, ninguém merece, né? Será que alguém gosta de estatística? Pelo amor de Deus. Ou começa por estatística, tá? E aí, à medida que for terminando, você vai passando para as próximas. Mas a maior carga horária tem que estar centrada em contabilidade e direito tributário, tá? E aí, depois, quando você evoluir um pouco nesse ciclo e conseguir colocar outras matérias, aí entra a auditoria também com uma boa carga horária, porque ela também tem um peso bem relevante, tá certo? Então, assim, eu faria esse ciclo, tá bom? Português, exatas, tá? As 3 juntas ali no bolinho. Direito constitucional, direito administrativo, tributário e contabilidade, tá? O direito administrativo, vou falar uma coisa para vocês, ele também tem um peso pequeno na área fiscal, tá? Ele tem o mesmo peso no direito constitucional e, na minha opinião, ele acaba sendo menos importante do que o constitucional, porque o constitucional tem essa bagagem que ele te dá para entender o tributário. Então, se você tiver muito pouco tempo para se dedicar aos estudos, Juliana, eu estudo só 2 horas por dia, eu não consigo estudar mais do que isso, trabalho, tenho filho, minha rotina é super pesada, eu só tenho 2 horas por dia. 2 horas por dia vai dar 14 horas na semana. E aí, para pegar 6 disciplinas, eu acho que fica muito espaçado ali, tá? Muito divididinho ali. Eu tiraria administrativo nesse caso, tá? Se você tiver pouco tempo de estudo por semana, eu tiraria o direito administrativo e deixaria português, exatas, constitucional, tributário e contabilidade, tá bom? Deixa eu ver uma pergunta do Juan. Você gosta de raciocínio lógico? Eu gosto. Dá uma dica para aprender um pouco mais rápido essa matéria. Então, Juan, o que acontece? Eu gosto hoje, tá? Mas eu já penei também. Quando eu comecei a estudar raciocínio lógico, que foi para o concurso do TRF, tá? Da primeira região para o cargo de nível médio. Eu nunca tinha ouvido falar em raciocínio lógico, tá? Eu nunca estudei isso na escola. Eu acho que talvez esses adolescentes, as crianças que estão estudando agora, né, mais atualmente aí, já vejam essa disciplina, mas eu não vi, tá? Eu tinha matemática mesmo lá, normal, matemática básica, geometria, aquelas coisas lá. Mas aquela parte de raciocínio lógico, eu nunca tinha visto. Eu achava aquilo de outro mundo, assim, meu Deus do céu, assim, porque eu não conseguia entender o porquê daquilo ali, tá? Só que o que acontece? Raciocínio lógico é assim, não adianta você ficar muito focado na teoria, porque a teoria, gente, ela é difícil de entender mesmo, né? Aquelas tabelas, a tabela verdade, né? Aí, para complicar, em vez de escrever e o ou, não. Aí coloca aqueles símbolozinhos lá, tipo, só para ferrar com o povo, né? Ao invés de escrever não, aí coloca aquele negocinho só para sacanear. Então, eu achava muito difícil. Então, raciocínio lógico, o negócio é o seguinte, é você pegar um bom professor, tá? Que tenha uma excelente didática, que consiga desenhar, porque raciocínio lógico, gente, tem que desenhar, tá? Raciocínio lógico é uma disciplina assim, que você lê e fala, puta, não entendi nada. Lê e fala, não entendi nada. E aí, de repente, né, eis que de repente, cai uma ficha assim e você fala, meu Deus, é isso aqui que eu nunca tinha visto. E aí você sai fazendo tudo que é questão, tá? Raciocínio lógico é assim, você vai evoluindo aos pouquinhos, até que de repente, assim, dá uma avalanche, assim, sabe? Tipo, dá uma turbinada, assim, na sua preparação. Porque do nada cai a sua ficha e você consegue entender aquilo.
Só que você precisa, primeiro, de um bom professor. E aí, assim, vocês sabem que eu não gosto muito de videoaulas, né? Já falei para vocês. Mas raciocínio lógico, eu acho que é uma matéria que precisa de videoaula, tá? Esse negócio de ficar lendo PDF para raciocínio lógico é muito complicado. Principalmente da primeira vez, tá? Dessa vez que eu voltei a estudar, eu não estou assistindo videoaulas, até porque o que eu estou fazendo? Como é uma matéria que eu já gosto, que eu já tenho uma afinidade, eu tô revisando só as partes mais, aquelas mais decorebas lá, aqueles teoremas, aqueles negócios lá que é decoreba mesmo, e o resto eu tô fazendo só muitas questões, tá bom? Então não tô assistindo videoaulas. Mas da primeira vez, eu assisti sim as videoaulas, tá? Acho que tem que assistir. E tem que fazer, gente, não é 20 questões, 30 questões, não. É assim, 300 questões, sabe? É 300 questões. Porque depois, de tanto você fazer, você vai ver que tem, assim, tem uma receita, sabe? Tem um caminho ali, que depois que você pegar o jeito, que você clicar ali, você vai ver que tem sentido o negócio, tá? Outra coisa que é muito importante, o problema do raciocínio lógico é porque a gente é ruim de interpretação de texto, né? E é uma coisa que está muito relacionada, sabe? Aquelas coisas que caem em português, que fala assim, pode-se inferir do texto isso. Aquela questão ali é o tipo de questão que deve dar uns 70% de erro, assim, sabe? Porque as pessoas têm dificuldade de interpretação de texto. E raciocínio lógico, ele é muito disso, né? Por exemplo, se fala uma questão assim, negue a afirmativa, né? A afirmativa é o seguinte: hoje choveu. Aí fala assim, qual que é a negativa dessa afirmativa? Aí aparece lá na letra A para você, hoje fez sol. Aí você vai lá e puf, marca. E não é, né, gente? Se não choveu, pode ter feito sol, mas pode ter ficado nublado o tempo. Você não tem como concluir que fez sol. E aí a gente peca por isso, entendeu? Em raciocínio lógico, o que você precisa pensar é o seguinte: eu tenho certeza absoluta que eu posso concluir isso? Não tem nenhum espacinho para dúvida, entendeu? Porque quando a gente, no nosso dia a dia, a gente se atropela muito, né? E aí a gente fala, não choveu, então fez sol. E não necessariamente foi isso que aconteceu, né? E aí tem várias outras coisas, tá? Que acontecem aí, que a gente precisa avaliar nessas questões de raciocínio lógico. Então, o que eu acho que é importante é assim, ter uma boa aula, tá? Eu gosto muito do Thiago Pacífico e do Sérgio Carvalho, eu já falei para vocês aqui, tá? O Thiago, ele dava aula num curso que chama, acho que Primer, se eu não me engano, e o Sérgio é do Olá Amigos, tá? Eles são muito bons. De todos os que eu já vi aí, para mim, eles são os mais didáticos, eles são muito, muito fera. E aí eu recomendo o seguinte, assim, assiste a videoaula e assim, gente, é muita questão mesmo, tá? É muita questão. E aí você vai acabar pegando o jeito, porque é gostoso, tá, Juan? Eu juro pra você que é gostoso. Depois que você entender, que você pegar o jeito da questão, você vai falar, meu Deus, eu quero fazer isso pra sempre, de passatempo, tá? Brincadeira. Mas você vai gostar assim, tá certo? Esse primeiro contato é difícil. A Regina, dá para começar a contabilidade? Claro que dá. Claro que dá, Regina, claro que dá. As questões de contabilidade, na verdade, em termos de matemática, elas são operações básicas, tá? O duro da contabilidade, gente, não são as contas. O duro da contabilidade é você conseguir entender a teoria que está por trás da contabilidade, tá? É claro que tem umas fórmulas que você precisa decorar e tal, mas é tudo coisa muito simples de matemática básica, tá? Não tem nada difícil ali. Você vai somar as contas, diminuir uma outra coisa. Não tem nada demais, tá? Não precisa de matemática para estudar contabilidade, não. Agora, o que você vai precisar é o quê? É entender a bendita da contabilidade, porque a teoria por trás, olha, gente, o negócio não é de Deus, não, tá? O negócio é difícil. Para vocês terem uma ideia, eu passei por 4 professores só para aprender o que era debitar e creditar. Eu falava, gente, se eu não consigo nem sair do básico da matéria, né, que é aprender o que é débito, o que é crédito, né, como que vai evoluir esse negócio aqui, tá bom? Então, assim, não precisa de matemática para contabilidade, tá? Dá uma olhada em contabilidade, tipo, baixa uma aula aí, se você tiver alguma assinatura de cursinho, baixa uma aula para você ver como que é. Você vai ver que é muita teoria, tá? Muita teoria. As contas, elas são contas de somar e subtrair,
Não tem muito o que fugir disso, tá bom? A Eliandra perguntou se ele está em Instagram. Ele está em sim, Eliandra. Eu não sei de cor, tá? Procura aí Thiago Pacífico com TH, tá bom? E Sérgio Carvalho. E o cursinho dele é Olá, Amigos. Se você não encontrar, depois você me manda um direct que eu localizo o contato deles no Instagram e te mando, tá bom? Eles têm o curso de raciocínio lógico, todos dois. E o preço é bem legal, tá? Na época eu não estudei por esses cursinhos, eles davam aula numa outra plataforma que chama Eu Vou Passar, não sei se vocês conhecem. Eles eram professores lá, o Sérgio era inclusive um dos sócios. E aí eu tive aula com eles e eu gostava demais, assim, sabe? Eles são muito, muito feras. É claro que professor, como eu sempre falo para vocês, tá? Tem que testar o que funciona para mim, nem sempre vai funcionar para você. Mas esses dois, todas as pessoas que eu indiquei, eu nunca ouvi ninguém falando, não gostei, não me adaptei e tal. Pelo menos eu acho que com um dos dois vai dar certo, tá bom? Uma forma de estudar contabilidade, estudar muito, tá? Estudar muito. Se você tem a mesma dificuldade que eu tinha, né? Porque era muita, tá, gente? A minha dificuldade não era uma dificuldadezinha assim, basiquinha, não. Era muita dificuldade mesmo, a gente não conseguia entender o beabá da matéria, tá? Para contabilidade. Se a sua dificuldade é no mesmo ponto que a minha, você vai precisar estudar muito, tá? Eu estudava contabilidade todos os dias. Contabilidade estava no meu ciclo de estudos todos os dias, porque eu sabia que eu não ia dar para abandonar, né? Se eu resolvesse abandonar a contabilidade, eu ia ter que mudar de área. Então, estava no meu ciclo todos os dias. E assim, é teoria, tá? É muita decoreba. Ainda tá no Eu Vou Passar, Regina? Não, mas não é matemática, não, tá? Eu sei que ele tem um curso de matemática básica no Eu Vou Passar, mas não é esse curso. É um curso de raciocínio lógico, tá bom? O de matemática básica é muito bom também, mas eu acho que não precisa estudar matemática básica, tá, gente? Para concurso da área fiscal para concurso da área fiscal, eu acho que não precisa, tá? No meu concurso, para vocês terem uma ideia, no meu concurso aqui do estado, nem foi raciocínio lógico que caiu. Foi um negócio que eles chamam de raciocínio crítico. Vocês já ouviram falar? Esse raciocínio crítico é bem parecido com uma interpretação de texto de português, tá? Um pouco mais elaborada, mas é uma interpretação de texto. Depois vocês procuram aí umas questões de raciocínio crítico, vocês vão ver como é que funciona. Não caiu nada de matemática básica no meu concurso, tá? Eu acho que, assim, matemática básica talvez você precise para conseguir aplicar, por exemplo, uma fórmula de estatística e tal. Mas aí precisa avaliar muito, gente, é questão de custo-benefício, tá? Cuidado para não ficar tentando, assim, a menos que você queira tirar o primeiro lugar, ou que o seu concurso seja aqueles concursos, assim, que para passar tem que praticamente gabaritar a prova, né? Se não for esse o caso, tá? Se não foi isso que acontece no seu concurso, toma muito cuidado. Eu quero fechar o edital, eu tenho que saber tudo que cai, sabe? Porque você acaba perdendo muito tempo com essas disciplinas que são trabalhosas, tá? São muito trabalhosas e que têm um peso muito pequeno na sua prova, né? Eu recebi várias mensagens quando começou esse negócio da PRF aí, de pessoas falando, eu tô desesperada porque eu detesto física e eu não sei como que eu estudo isso, o que eu faço? Coloco física todos os dias no meu ciclo de estudos. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, não. Tem lá, sei lá, 5, 6 questões na sua prova, entendeu? Não gosta de física, não sabe? Larga isso pra lá, vai estudar outra coisa. Pega esse tempo aí, vai estudar legislação de trânsito e gabarita a legislação de trânsito, que esses pontos em física aí não vão nem fazer falta na sua prova, tá? É claro que a gente precisa avaliar se não tem mínimo por disciplina, tá? Mas na área fiscal, mesmo naqueles que tem peso, que tem mínimo por disciplina, como vem tudo junto num pacotão, vem estatística, matemática financeira e raciocínio lógico, você pode se dar ao luxo de pegar só aquelas partes ali que você gosta mais, tá? Não precisa ficar quebrando cabeça demais, não, tá, gente? Tipo, meu Deus, vou ter que estudar lá, sei lá, função afim, função de segundo grau, não sei o quê. Calma, tá? Não precisa disso, tá bom? Não precisa disso. Foquem no que tem um peso muito grande no seu concurso, tá? Ou naquilo que não dá para escapar, tá? Tipo, tem mínimo por prova, igual eu detesto inglês, né? Vocês já sabem.
E aí eu dei sorte, porque nos meus concursos não tinha mínimo na prova de inglês. Se tivesse, se eu fosse fazer, por exemplo, a prova da Receita Federal, né? E ela viesse nos mesmos moldes de 2014, que eram 10 questões, e tinha que fazer pelo menos 4, eu ia ter que estudar um pouco de inglês, né? Pelo menos para garantir esses 4 pontos lá, tá bom? Mas assim, não fica com esse negócio na cabeça de, eu tenho que estudar tudo que tá aqui no meu edital. Não façam isso, tá? Não façam. A menos que vocês estejam com um concurso, por exemplo, o INSS, que você precisa quase gabaritar a prova, tá? Tem alguns concursos que você precisa de um acertar quase que tudo ali. Aí não dá para abandonar nada. Mas a maioria dos outros não, tá? Dá para fazer uma estratégia boa aí e conseguir passar em menos tempo. Aí o Juan falou, que física já era. Pois é, gente, pelo amor de Deus, desapega, sabe? Concurseiro é um bicho muito assim, né? Tipo, apegado ali, meu Deus, eu tenho que estudar isso. Gente, aí você vai lá olhar, abrir, não tem mínimo, né? Porque o mínimo é por bloco na prova da PF e da PRF. E aí você vai lá, pega as provas anteriores, caía 5 questões, sabe? Abre mão, deixa embora esses 5 pontos, sabe? Garante esses 5 pontos em direito penal, se você gosta, em legislação de trânsito, sabe? Em português, vai garantir esses pontos em outra coisa, que eles vão vir mais fácil para você, né? Sem você precisar demandar tanto esforço, tanta energia, do que ficar lá... Não, passou o segundo grau inteiro, não aprendeu física, vai querer aprender física agora, aos 45 do segundo tempo? Não dá, né, gente? Não dá, sabe? Então, assim, uma das coisas que eu falo, que eu consegui ser aprovada muito rápido, né, assim, comparado com a média aí, né, do pessoal de tempo de aprovação, é porque eu fui uma boa estrategista, tá? Eu nunca tive esse negócio que, eu preciso fechar todas as matérias. Não, sabe? Eu sentei lá, vi o edital, isso aqui cai pouca questão, eu já abandonava, tá? Por isso que eu acho que o estudo reverso, eu falo para vocês sempre, estudo reverso é o poder, tá? É o poder. Por quê? Porque ele vai mostrar para você exatamente aqueles pontos que você precisa focar a sua atenção, tá? Quando você resolve questões, é isso que você faz. Não é só para verificar se você aprendeu ou não, se você está com 90%, claro que isso é importante, mas é também para você aprender como que aquele assunto vem na sua prova, como que a banca cobra aquele assunto. E isso vale tanto entre matérias, né, para comparar entre matérias, quanto dentro da mesma matéria. Às vezes a gente está lá quebrando para aprender um tópico, tipo, controle de constitucionalidade. Tá? A pessoa está lá quebrando cabeça, e não cai na prova dela. Sabe, tipo, caiu uma questão em um concurso há 10 anos atrás, depois nunca mais foi cobrado. Gente, sabe? Desapega, tá? Por favor, façam isso porque é importante. Isso mesmo, Juan, com certeza. Aí o Juan falou, coloquei ética e geopolítica no lugar de física, porque é muito mais fácil de ganhar pontos. E é exatamente isso, tá? Você tem que ter uma consciência muito grande de quais são os seus pontos positivos, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, né? O que você pode fazer ali para potencializar esses pontos fortes, né? E, claro, para minimizar os seus pontos fracos, se isso for possível, tá certo? Então, é importante você ver isso. Na prova, gente, não importa se você conseguiu um ponto, se foi lá de física, ou se foi de português, ou se foi de direito penal. Ponto é ponto, tá certo? Ponto é ponto. Então, assim, se você acha que está muito difícil, não tem mínimo na sua prova, dá para você usar esse tempo para outra disciplina, vai fundo, tá bom? Isso é muito importante. Bom, pessoal, se tiverem perguntas, manda aí para mim, né? A gente já são 13h54, já vai dar 1 hora que a gente está aqui. Quero lembrar para vocês que segunda-feira, às 9 da noite, a gente tem a nossa live, tá? Quem não assistiu a live de semana passada, o Juan estava comigo. Quem não assistiu a live dessa semana, né? Foi segunda-feira, que foi sobre como ter uma sessão de estudos eficiente. Assista, tá? Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, né? Eu gosto sempre de falar que mais importante do que quanto você estuda é a qualidade desse seu estudo, é como você estuda, tá certo? Tem muita gente que fica aí, eu estudo 8 horas, eu estudo 10 horas por dia, você vai ver lá, a pessoa passou 6 horas maratonando videoaula, ou se não lendo PDF sem fazer um resumo, sem fazer uma questão, tá certo? Sem fazer estudo reverso. Então, assim, é muito possível, tá? Você pegar 2 horas de estudo com qualidade, de estudo focado, direcionado, e fazer com que ele renda muito mais
do que 4 horas do seu concorrente, tá bom? A gente tem técnicas para isso, tem estratégias para isso. Você vai ficar menos cansado, né? Porque vai passar menos tempo estudando e vai conseguir aproveitar muito mais, tá bom? O que vai te fazer passar em concurso não é quantas horas você estudou, é o que você aprendeu disso tudo, certo? É a resposta que você dá na hora da prova. Então, se você ainda não assistiu a nossa aula de segunda-feira, ela tá no IGTV, tá? Mas eu recomendo que você assista ou pelo Facebook ou pelo YouTube, porque essas aulas de segunda-feira eu sempre compartilho a minha tela com vocês. E no Instagram eu não consigo fazer isso, porque no Instagram eu transmito pelo celular, tá? Então eu não consigo transmitir, ela fica lá salva, né? Mas vocês vão só ficar me ouvindo falar, não vão ter acesso à minha tela, as coisas que eu vou explicando lá, tá bom? Então quem não assistiu, assista. E na próxima segunda-feira, tá? Que vai ser, já me perdi, que dia que é segunda-feira? Dia 12, né? Dia 12 de abril, a gente vai conversar sobre um tema que eu gosto muito, será que vale a pena ainda, sabe, estudar para concurso público? Será que você deve estudar para concurso público? Será que essa é a melhor oportunidade para você? A gente vai bater um papo bem legal na segunda-feira, tá bom? Olá, Mariana, tudo bem? O João colocou aqui, os seus vídeos e a sua história me deu bastante motivação e confiança para passar. Tenho pouco tempo por conta do trabalho, mas estou adotando as dicas de estudo reverso e já vejo impactos positivos. Oh, que bom, João. Fico muito feliz, gente. Fico muito, muito feliz mesmo, viu? Esse é o meu objetivo. Eu sei que muitas pessoas gostariam de transformar as suas vidas, tá? A partir da aprovação em concurso público, porque foi uma grande transformação na minha vida. Eu vou contar mais sobre a minha história para vocês na aula de segunda-feira, né? Nessa próxima segunda-feira agora. E foi uma grande transformação, assim, foi uma mudança de jogo mesmo, tá? Na minha vida, a aprovação em concursos. Só que eu vejo que muitas pessoas às vezes se desanimam porque pensam, mas eu tenho tão pouco tempo para estudar, né? Tipo, eu tenho 1 hora só, tenho 2 horas só. Será que vale a pena, né, estudar mesmo assim? E vale, tá, gente? Vale muito a pena. Só que, claro, que não é estudar daquela forma que a gente estava acostumado a estudar antes, né? Que a gente estudava nas provas da faculdade, que a gente estudava lá quando estava no 2º grau. Não é, né? É um estudo que de qualidade, tá bom? Um estudo, se você tem 1 hora por dia, você tem que fazer essa 1 hora, gente, ser muito top, sabe? Você tem que conseguir aprender nessa 1 hora o que o seu amigo não vai aprender em 4, tá bom? Você tem que turbinar essa sua hora. E como que você faz isso? Aprendendo técnicas de estudo, conseguindo aprender a estudar. A gente não sabe estudar. Não se engane, tá? Não acho que porque você passou 20 anos na escola, você sabe estudar. Eu te falo isso porque eu senti na pele. A gente não sabe estudar. A escola não ensina a gente a estudar, tá bom? Tem professores aqui, né? Eu sou super grata, né, a todos os professores, os meus professores e principalmente os professores dos meus filhos. Mas a verdade é que a escola, ela ensina conteúdo, mas ela não ensina como estudar. E isso a gente só vai aprender quando a gente se depara aí com um concurso público, tá certo? Mariana, a Mariana falou assim, como estudar certo para concurso, professor? Mariana, estudar certo é estudar certo para qualquer concurso, tá? Não faz diferença se o seu concurso é para juiz, se é para professor, ou se é para, sei lá, técnico do tribunal, para gari, para o IBGE, não faz diferença, tá, gente? Estudar certo, estudar com qualidade é para qualquer concurso, tá bom? O que vale para um, vale para todos. É claro que as matérias que vão ser estudadas é diferente, tá? Mas as técnicas que vão ser aplicadas, isso é a mesma. Não faz diferença, tá bom? Não faz diferença. As técnicas, Mari, estão todas aqui para você de graça, tá? De graça. Vai lá e maratona todos os vídeos. Eu recomendo que você vá para o canal do YouTube, porque como eu falei, essas aulas de segunda-feira, quando eu transmito pelo YouTube, eu consigo compartilhar a minha tela. Então, eu acho que fica mais didático, tá? Para vocês aprenderem, para vocês entenderem o que eu tô falando. Mas tem aqui no Instagram também, tá certo? Pode escolher, tá bom? Depois me manda um inbox, que eu vou te passar alguns vídeos que eu acho que são mais importantes para quem tá começando a estudar, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigada pela presença, tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês. A Mari perguntou assim, o que é estudar certo? É estudar com qualidade, tá, Mari? É conseguir tirar o melhor proveito do seu estudo. Na verdade, eu nem gosto muito de falar estudar certo, tá? Eu gosto de falar estudar com eficiência, tá bom? Não existe muita coisa de certo e errado, né? Tem algumas coisas na vida que são certo e errado. O resto não tem, na verdade, tem o que funciona para você e o que não funciona,
tá? Mas o importante é você estudar com eficiência. Não importa se você ficou 6 horas sentado estudando ou se ficou 2. O que importa é o que você aprendeu nesse tempo que você passou estudando. E aí, para você conseguir reter mais conteúdo, para você conseguir aprender mais e fazer uma melhor prova, aí sim a gente tem técnicas e tem estratégias para isso, tá bom? Me manda uma mensagem se você não achar os vídeos, que eu vou te mandando os links, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Foi ótimo ter vocês aqui, como sempre. Eu gosto muito dos nossos encontros. E eu espero vocês, então, na próxima segunda-feira, às 9 da noite, tá bom? Qualquer coisa, vai me mandando mensagem, tá bom? Um beijo para vocês, bons estudos e um bom final de semana, tá bom? A gente se vê na segunda-feira, então. Tchau, tchau!